Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Nós estamos na série Vida Nova em Cristo, ou Nova Vida em Cristo. Hoje é 14 de abril e o nosso tema é A Graça Reine, ou Reina pela Justiça. O texto que nós vamos ler é Romanos, capítulo 5, como sempre, versículo 21, que diz assim: a fim de que, com o propósito de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção que quando aqui Paulo, por inspiração, falando sobre a obra de Cristo, o versículo anterior vai dizer que onde abundou o pecado superabundou a graça, né? Nós já vimos, e aqui ele vai dizer, a fim de que o pecado, a graça superabundou, a fim de que encerrasse um tempo, a manifestação da graça superabundasse sobre o pecado, para encerrar o tempo de um governo, um reinado. Que reinado é esse? O reinado da morte que reinou pelo pecado, ou o pecado que reinou na morte. O que é o pecado reinar na morte? É o pecado se propagar por causa da separação. Morte é o homem separado de Deus. Então Deus enviou Cristo e despejou uma avalanche de graça, como eu tenho falado, para estabelecer um novo tempo, uma nova estação. Eu quero usar esse termo aqui, o próximo, para que fique registrado na sua vida, para estabelecer um novo reinado. Antes era o reinado do pecado na morte, ou pela morte, pela separação de Deus, porque o homem separado de Deus, ele só vai aumentar a sua vida de pecado, como diz em Gênesis 6, versículo 11, salvo engano, que vai dizer que o coração do homem era somente inclinado para a maldade, a ponto de, depois disso, vir o juízo, o dilúvio. Então havia um reinado do pecado pela morte, por causa da separação, por causa do homem não ter a natureza, em função do homem não ter a natureza de Deus. Mas ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, essa graça que foi abundante, ela reine pela justiça. O que é a justiça? É a remoção da culpa, é a anulação do poder que o pecado tinha sobre a humanidade. Aleluia! É um novo tempo, é um novo reinado, é o reinado da graça pela justiça. O pecado reinou na morte. Onde havia morte, o pecado estava se proliferando, aumentando, separando ainda mais as pessoas de Deus. Mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, versículo 20 de Romanos 5, superabundou a graça. E o 21 diz, com a finalidade de que, assim como o pecado reinou na morte, a graça reine. Um reinado é um governo, é o estabelecimento de uma autoridade. Eu quero declarar isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós estamos em Cristo e nós declaramos o reinado da graça pela justiça, porque a justiça nos foi atribuída, nos foi dada. O texto diz que o pecado reinava pela morte, mas também diz que Deus enviou Cristo e Ele se fez pecado por nós, Ele nos fez a sua justiça, para que o reinado da graça reinasse pela justiça que nos foi atribuído. O reinado da graça, o reinado do favor por meio da justiça, que é o que? Perdão completo dos pecados. Ei, você foi completamente perdoado. Eu fui completamente perdoado. Esse completo perdão me faz favorecido, me faz completamente aceito, amado, e isso estabelece o reinado da graça pela condição de justiça, que é estar diante de Deus como se nunca tivesse pecado, sem medo, sem senso de inferioridade, sem depreciação, entendendo que o que você é por causa de Cristo em você, que Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Vamos confessar a palavra? Diga assim comigo: recebo a graça, sou justiça de Deus. Diga assim: e vivo no reinado da graça e não no reinado da morte. Vivo na justiça e não no pecado. Declare a graça, reina pela justiça. Aleluia! Que é a justiça? Perdão completo dos pecados. Fique com isso gravado na sua mente. Compartilhe esse vídeo, faça comentários. Seja abençoado praticando essas verdades. Eu espero você no vídeo de amanhã.